Paulo, tá por aí? Opa, tô sim. E aí, tudo bom? Tudo certinho aí pra gente ir pra segunda talk? Bora. Posso compartilhar a tela aqui? Pode sim. Pessoal, a nossa próxima atração aqui da noite, né? Nossa próxima talk da noite vai ser o Paulo Valente. Paulo Valente, ele é tech lead na Stone. Ele vai estar falando, a gente vai estar trazendo as experiências dele aí sobre open source. Paulo, meu querido, o palco virtual do Elux é todo seu. Opa. E aí, pessoal, como o Joel já falou, eu sou tech leader lá no time de back-end de banking na Stone. E essa talk é bem menos técnica do que a do Moroni foi. Na verdade, eu vou tentar trazer um pouquinho aqui de como foi, na verdade, o processo que me levou a fazer certas contribuições em certos projetos, ou então como foi o processo em si de fazer cada uma dessas contribuições. A princípio eu não vou mostrar nenhum código aqui, mas se vocês quiserem depois, se sobrar um tempinho, a gente pode também dar uma olhadinha em algum pull request que interessar mais, alguma coisa assim. E a gente pode ir conversando também. E no finalzinho a gente vai falar um pouquinho também sobre as contribuições que eu tenho feito no Elixir NX, que é uma das bibliotecas mais novas aí do ecossistema e que tem um prospecto bem animador aí pela frente. Então, eu separei aqui 3 projetinhos aqui pra gente fazer um estudo de caso, passar um pouquinho sobre os processos de contribuir com cada um deles. Foram o Tesla, o Elixir LS e o NX, que são 3 projetos com os quais eu contribuí com pelo menos um pull request aí, mas por motivos bem diferentes. Então eu acho interessante trazer para a gente poder conversar um pouco sobre. No caso do Tesla, as melhorias que eu fiz lá vieram da necessidade de eu precisar usá-las no trabalho, por exemplo. Então eu contribuí aí com dois middlewares diferentes, que foram o middleware de retry, que já existia e, enfim, os dois já existiam, mas tinham alguma coisa que faltava lá. No caso do retry, eu fui, enfim, eu estava usando ele e eu precisava entender como usava um parâmetro lá e aí acabei esbarrando num bug. E esse bug poderia ser bem ruim para a aplicação, então eu acabei terminei o dia de trabalho e sentei para fazer o pull request lá. E, enfim, foi um processo um pouquinho demorado, porque vai código, aí volta review, e aquela coisa de sempre. E também tem aquela dificuldade inicial da gente começar a entender aquela base de código nova, né? E no final das coisas o fix foi bem curtinho, era assim, trocar umas 3, 4 linhas de código, mas era denso o suficiente para que eu precisasse cuidar bem de documentar o que foi feito ali. Então esse foi o primeiro aprendizado, assim, com essa contribuição. Todas as contribuições trazem algum aprendizado, né, sejam elas em open source ou em repositórios privados, mas nesse aqui, o primeiro aprendizado foi: não importa o quão curto o seu código seja, se ele for denso, você vai precisar documentar, e às vezes vai ter tanta linha de comentário quanto tem de código. E esse foi de fato uma das primeiras contribuições de peso, assim, que eu fiz para open source, e me ajudou bastante com algumas coisas mais para frente também. O outro caso foi o caso do middleware de Keep Request. Depois vocês podem dar uma olhada aí sobre o que ele faz. Mas basicamente ele funciona para você guardar certos dados que chegam do seu request
antes deles serem modificados pelo próprio Tesla. Tesla ou cliente HTTP. E aí a gente precisou usar uma combinação de middleware que não interagiu bem. A gente precisava usar um middleware de path params que faz uma coisa bem parecida com o que o Phoenix faz lá, de você ter aquele roteamento do tipo users / /ID e coisas assim. A gente precisava disso para poder ter um telemetry muito mais semântico. Um monitoramento mais semântico sobre a nossa aplicação. Mas aí esses middlewares não interagiram bem, e aí eu fiz um fix que funcionou, levei lá para o Tesla, esse fix inclusive está rodando em produção com uma cópia local nossa, levei esse fix para o Tesla, mas aí no review foi completamente negado. O maintainer da biblioteca falou assim, acho que essa solução não é uma boa, tenta essa outra aqui, que foi o que levou a contribuir com o Keep Request. Então, nesse caso, a moral da história foi que não é porque o código foi negativo que a gente voltou de fato a estaca zero, né? A gente teve um aprendizado ali, a gente viu que aquele caminho não é bom, e aí depois chegou num outro caminho que tem uma sinergia incrível entre 3 middlewares distintos que podem ser muito bem usados para você monitorar a sua aplicação. E, novamente, porque você está envolvendo ali três coisas completamente separadas, foi muito importante documentar para as pessoas que estão chegando ali, que não conhecem isso de antemão, poderem entender que aquilo é possível com essa união entre os 3 componentes. E aí agora a gente vai falar um pouco do Elixir LS, que eu imagino que todo mundo aqui use em algum grau. É o Language Server, né? LS é Language Server. É o coração das extensões de editor de texto ali que mexem com Elixir. E nesse caso era uma conveniência que eu queria muito, mas que, enfim, eu achava pelo menos que outras pessoas não iam querer. Então na primeira versão eu fiz uma extensão pessoal minha do VS Code. Tá até publicada, mas nem uso tanto mais. Feita direto em TypeScript. E, enfim, ela funciona, mas aí tem problemas porque ela tá fazendo uma edição de texto e tal. E aí, conversando com o Moroni uma vez, ele deu a ideia de fazer o parsing do texto, não através de texto, mas sim através de caminhar na AST do Elixir. E aí eu fiz um mixer script que usava o Elixir Sense, que é um apêndice ali do Elixir LS. Só que aí eu esbarrei em algumas coisas que eu precisei tirar dúvida. E eu fui e falei lá no Slack com o Jason Axelson, que é o o maintainer da biblioteca, né? E aí ele sugeriu, vamos incorporar ao LS. E isso me fez, enfim, procurar como que o código funciona e vários dias até entender onde que eu tinha que encaixar as coisas. Depois mais alguns dias para fazer tudo funcionar. Joguei para review. Foi bloqueado porque tinha um monte de coisa que precisava melhorar. Mas aí agora a gente tem também uma funcionalidade que está incorporada e leva todos esses aprendizados que já vieram aí das outras contribuições, né? A primeira iteração não é porque a primeira iteração foi negada que a gente vai desistir, né? Continua, porque pode chegar num caminho, num lugar bem legal. E aí daqui a pouquinho vai estar aí disponível para todo mundo aqui usar. E especificamente do caso do review, tinha vários casos de borda que eu não pensei. Então isso é muito importante também ter isso em mente, de review de código, quando tem muito comentário, normalmente é bom.
porque significa que seu código está lá com alguma coisa que precisa ser melhorada, e no final das contas o que a gente quer é um código bom, e isso também ajuda a gente a aprender bastante, né? E por último, falar aqui do NX, que, caso vocês não saibam, é a biblioteca de cálculo numérico aí que está nascendo no Elixir. É a primeira biblioteca de cálculo numérico, assim, bem proeminente na BIM. E eu descobri o projeto, assim, pela primeira divulgação do Valim mesmo, acho que no Y Combinator ou uma coisa assim. E assim que saiu, eu comecei a ficar procurando, assim que ele divulgou, comecei a procurar se ia sair o projeto já, e aí no dia que saiu, terminei o dia de trabalho de novo, e aí eu fui procurar se dava para fazer alguma coisa, inclusive nesse dia eu abri uma chamada com o Joel, e a gente ficou aqui explorando a biblioteca, trocando ideia e tal, e logo nesse primeiro dia já saiu um pull request, bem simplesinho, mas aí depois eu vi que tinham mais issues que eu poderia contribuir, continuei ele fazendo, e só que aí eu precisava relembrar a álgebra linear. E isso foi a primeira dificuldade, assim, tinha muita coisa que eu já não lembrava bem, precisei estudar de novo. E coisas, por exemplo, a SVD, decomposição em valores singulares, que é um algoritmo que a gente sabe que existe, sabe que funciona, mas normalmente os livros didáticos não ensinam como faz. Eles só falam, vai lá no MATLAB e faz. Ou vai no NumPy e aplica a função. E aí, para poder implementar, eu tive uma dificuldade imensa, porque eu precisei ler artigos e olhar código-fonte do TensorFlow, e aprendi muito nesse processo. Foi tanto sobre o conceito matemático, quanto sobre investigar a base de código que eu não conheço. E, de novo, na última contribuição, que foi o ArgSort, teve a mesma dificuldade de antes, de ter que olhar base de código, parte da base de código que eu não conheço, com a dificuldade a mais de que ainda tinha que implementar algumas partes em C++, que é uma linguagem que eu já não uso já tem um tempo. Mas tudo isso foi muito gratificante. E hoje em dia eu posso falar assim com bastante felicidade que eu sou parte do time do NX. Recebi o convite há algumas semanas e, enfim, tentar continuar aí com essas contribuições. E, enfim, esses aprendizados aqui que estão listados, basicamente eu já falei ao longo da talk inteira, mas eu queria dar um destaque especial para os doc tests, porque os doc tests, eles são uma coisa que a gente às vezes não usa muito, principalmente quando o seu sistema é muito ligado ao Ecto e coisas que têm muito side effect, que precisam de setup e coisas assim. Mas para funcionalidades puramente funcionais, os doc tests são muito bons. Porque você, além de estar documentando ali uma coisa que poderia ser mais complexa se você não tivesse um exemplo, o próprio exemplo já é o teste da funcionalidade. Então tem muitas coisinhas ali no NX que são testadas só com doc teste. Até os casos de erro são lá testes que mostram que dá raise e coisas assim. Então, sem dúvida tem sido um projeto que tem me feito crescer muito não só como desenvolvedor, mas também como pessoa, porque precisa muito de conversa com os outros contribuidores, com quem está revisando o código, para a gente chegar sempre num resultado que tem boa usabilidade, boa manutenibilidade e, mais importante de tudo, que funciona. Então é isso, pessoal. Assim, resumindo bastante, acho que o principal é que o open source ele é uma forma de você contribuir de volta com a sociedade, né? Devolver um pouco das coisas que a gente já usa o tempo todo. E como eu falei, assim, o open source ele não te faz crescer só como desenvolvedor.
ele te faz crescer como pessoa também. Você precisa praticar inglês, na maioria das vezes, você precisa praticar habilidades sociais ali na hora de você, ou de você fazer um review mais pesado, ou de você receber um review também e discutir a solução, coisa assim, de forma que você nunca seja agressivo, né? Sempre que a gente vai ver lá um guia de contribuição de repositório, a primeira linha é seja gentil, ou alguma coisa nesse sentido, e é fundamental, no final das contas. Então, obrigado aí pela oportunidade de falar um pouquinho sobre isso. Sei que não foi uma talk tão técnica, mas espero que tenha agregado um pouco aí a vocês. Cara, sinta-se aplaudido nesse momento, virtualmente atrás dessas câmeras que estão desligadas. Mas, cara, gostei muito da tua talk, muito mesmo. A minha cara tá congelada na tua tela ou sou eu que caiu na internet? Tá congelada, também tô vendo. Eu parei de compartilhar a tela, mas pode ser por isso. Não entendi o que aconteceu. Ele continuou aqui. Tudo bem, eu não consigo me concentrar olhando para minha cara. Deixa eu compartilhar uma tab vazia aqui, rapidinho. Pelo menos a gente não... Pronto. Show de bola. Perfeito. Eu esqueci o que eu estava falando. Cara, eu gostei muito da tua talk, principalmente porque você mostrou aí que, tipo, a tua contribuição ao open source, ela não nasceu, tipo, você não chegou um dia e falou, vou contribuir com o open source. Não, você teve um problema no Tesla, né? Exato. E aí você precisava entender por que isso estava acontecendo, etc. E você acabou mergulhando nesse cenário. E isso mostra que o open source é uma coisa mundana, sabe? O open source não precisa ser feito por um super engenheiro de software conhecido na comunidade, popopó, um cara... Não, cara, o open source pode ser feito por mim, por você, por gente como a gente, sabe? Por pessoas normais, né? Por seres humanos. E eu acho que essa desmistificação do open source meio que empodera um pouco os desenvolvedores, sabe? Eu, por exemplo, eu estou vindo do mundo Node.js. E eu aprendi Node.js lendo muito código open source, né? Eu tive meus momentos de contribuições nas comunidades, eu fui contribuidor do Exercism. E, cara, as experiências que você adquire no open source, porque assim, querendo ou não, você está trabalhando com pessoas de outros países, de outras culturas, de outros backgrounds. Então eu fiz um monte de amigos, de pessoas que me ensinaram muita coisa de JavaScript, muita coisa de estrutura de dados. Eu aprendi muita coisa formal na comunidade do Exercism. E assim, contribuir com o open source é uma experiência maravilhosa, maravilhosa. Assim, eu super recomendo. Eu acho, sinceramente, que deveria ser uma... Deveria não, né? Ninguém tem que nada, né? Isso não tem que ser uma coisa obrigatória, mas é um passo natural na sua evolução, sabe? Quando você está crescendo como profissional, como desenvolvedor, eu acho que é natural que você dê esse passo de ir lá e começar a se envolver, contribuir com coisas pequenas, sei lá, documentação, etc. E depois você começa a desenvolver com código. E quando você menos espera, você está aí no time de manutenção do NX, né? Exatamente. Não esperava mesmo. Foi exatamente... Foi essa sensação que eu tive quando me chamaram para ser co-mantenedor do Exercism. Eu fiquei... muito massa! Então, galera, espero que... Pelo menos para mim, eu já era super vendido com a ideia de contribuir para o open source, com essa talk do Paulo, e só reafirma as minhas crenças de que isso é uma prática maravilhosa. Eu espero que essa talk do Paulo seja muito... que tenha inspirado vocês. Enfim, agora é o momento de perguntas, né? Eu roubei total aqui a atenção de todo mundo. Mas a gente tem aí um momento
bacana para fazer perguntas aí e tal. Então fiquem à vontade. Eu posso fazer? Claro. Pode sim. Naquela parte que tu estava falando de uma contribuição tua ao open source, que tu fez uma implementação em C++, qual foi esse cenário que precisou você fazer a implementação em C++ para encaixar e como isso funcionou? Tá, vocês querem... assim, o PR foi bem recente, assim, foi assim, um dos últimos PRs que a gente colocou. Foi isso aqui. Eu precisava implementar uma funcionalidade nova. Tinha uma issue lá que a gente precisava fechar. E aí, a implementação em C++ é isso aqui. Só que isso aqui foi o suficiente para eu perder um tempo forte. Porque, basicamente, a gente tem ali o NX ele funciona em cima de vários backends diferentes. Então, tem uma implementação que é feita nativa em Elixir, que é muito boa para você fazer testes e um mock da sua funcionalidade, mas aí quando você vai querer fazer de fato alguma coisa que é muito intensiva em cálculos e coisa assim, é preferível que você use ou via o TorchX, que usa a libtorch como motor de cálculos, ou o Xalay, que usa o XLA, que é o mesmo motor do TensorFlow, como seu motor principal. E aí, para fazer essa interface com o XLA, a gente precisa implementar uma NIF, uma Native Implemented Function, né? Que é uma função que você chama como se fosse uma função Elixir, mas a implementação dela, na verdade, está usando aqui a interface que o Erlang tem com C e C++. E aí você recebe aqui os seus argumentos e tal, e aí, enfim, carrega eles para dados em C++, faz o que você tem que fazer, no caso é só delegar a implementação, e depois devolve com a resposta correta lá pro Elixir, e aí a BIM já volta a ser funções normais. E dados normais. Irado, entendi. Bem bacana. Parabéns. Obrigado. O Ícaro perguntou se tem dicas sobre como começar a ler bases de código novas. A primeira coisa que eu faço é clonar o repositório, porque olhar no GitHub é bom, assim, quando você tem alguma coisa rapidinha que você já sabe onde olhar, né? Mas, assim, quando eu tô precisando investigar onde que alguma coisa está sendo implementada, alguma coisa assim, Ctrl Shift F é o seu melhor amigo. Lá no VS Code, lá, aquele search poderosão que vai buscar em todos os arquivos, seja um grep no shell, né? Porque, enfim, às vezes você não sabe de fato de onde que tá vindo aquilo. Imagina aqueles importes que vieram, se tem um use que dá um import em não sei o que. Já não sabe mais, um Ctrl click já não vai funcionar. E aí, nessa hora o Ctrl Shift F vai te salvar muito. Inclusive, fica a dica aqui dessa regex aqui. É o que eu mais uso quando eu preciso procurar a definição de uma função. Porque isso aí vai pegar a definição pública, definição privada, definição de macro pública e privada também. Então, acho que é muito disso. E também tem aquele... Tem um momento de transição ali entre você não conhecer nada e aí todo aquele código é só ruído, né? Imagina, você tá num lugar muito calmo e você entra num lugar muito barulhento. Você vai ficar muito sobrecarregado, não vai entender nada, mas aí depois que seu ouvido se acostuma, você começa a entender uma conversa ou outra, começa a prestar atenção, entender o que você está conversando. E com código é a mesma coisa, é tudo linguagem. Você vai entrar, vai ter um monte de ruído ali, mas aí com o tempo ali você vai explorando um pouco, agora eu entendi essa partezinha do código. E aí, conforme o tempo passa, você entende o todo. Faz sentido?
E aí, pessoal, mais perguntas? Críticas? Sugestões? Pô, não pergunta, mas uma sugestão, né? Uma coisa que a gente já fez em um dos... Eu geralmente participo do grupo do ELUG do Rio Grande do Sul, né? E a gente já fez lá em algumas situações, que é escolher um problema bem delimitado, assim, bem focado em open source. Claro que tem que ter alguém para fazer isso previamente. E fazer um code dojo em cima disso, em que todo mundo acabe contribuindo para o problema. A gente já fez mais de uma situação e funcionou bem bacana, assim, porque, tipo, você força níveis díspares de experiência, né? Então vai ter a pessoa que trabalha anos com Elixir, vai ter a pessoa que nunca escreveu uma linha Elixir, e uma vai guiar a outra. Você discute soluções, e assim, funciona bem em grupos grandes se conseguir controlar bem o tempo, né? E fica de uma maneira que todo mundo participa. É uma sugestão aí, se alguém tiver quiser apresentar em algum momento, ou quiser puxar alguma coisa e não tiver ideia do que fazer, procura uma issue com ideia lá no GitHub que seja de complexidade baixa, traz e usa uns minutos para explicar e coloca aí para fazer um code dojo que acaba empolgando o pessoal, mostrando como é que é o ciclo de abrir um pull request, de rodar um CI no projeto open source. É bem legal. Se alguém tiver disposição aí, acho que agrega bastante. Cara, muito legal a sugestão. A gente costumava ter aqui no ELUGCE um evento chamado Elixir Season, que a gente pegava, na verdade, um problema do Exercism para fazer junto. Era meio que uma programação em par, sendo que o par era um par de 5, 6 pessoas, né? Todo mundo na tal, que às vezes menos, 2, 3 pessoas. Enfim, e aí a gente pegava o problema e tentava resolver juntos. É um cenário controlado, no caso, né? Era um problema do Exercism que era muito bem descrito, tinha casos de teste já prontos para você ir resolvendo. Mas eu gostei da tua ideia de pegar esse formato e aplicar isso para contribuições, né? Tipo, pô, vamos ver se a gente pega aqui umas issues básicas, simples, né? E aí a gente pega para contribuir isso ao vivo com a galera, trocando uma ideia. E se sair uma contribuição, um pull request, beleza. Se não sair, tudo bem, também pode simplesmente ser uma tentativa que talvez não saia um pull request, porque o problema é mais complexo do que o que a gente conseguiu resolver naquele momento. Mas, enfim, eu achei muito massa a tua ideia. Inclusive, se você tiver a fim de se envolver na comunidade, chega mais lá no grupo, vamos trocar uma ideia, a gente faz isso acontecer. Quando a gente tentou foi presencial, né? Então, o que a gente fez foi uma roda, um teclado que ia passando, assim, e meio que todo mundo teve que pegar no teclado, né? Online muda a dinâmica, mas acho que acaba funcionando também. É uma boa tentar. Tá sendo divertido essas experiências online, assim. Lógico que... Outro dia a gente experimentou um pouco com isso, né, Joel? Acho que aquele esquema de ficar comitando e trocar compartilhamento de tela funcionou razoavelmente bem, né? Funcionou bem. Foi bem divertido. O primeiro pull request que o Paulo fez foi numa talk mega despretensiosa que a gente fez de vamos brincar aqui de NX. Eu nem lembro direito qual foi a motivação da gente. Foi o dia que saiu a lib. Eu falei, galera, eu vou brincar aqui, quem quer colar? Foi verdade. Aí a gente... Foi meio mega despretensioso e acabou saindo essa contribuição.